uma referência. Na verdade, ele vai criar a chamada hipnoanálise, né? O Freud tinha uma dicção muito ruim e para ser um bom hipnoterapeuta você precisa ter uma dicção encaixada muito boa. Então nós fizemos o primeiro caso, que é o caso Anaó. Tá? O segundo caso famoso é o famoso caso Dora, tá? Que é a chamada Ida Bauer. Tá? Segundo caso Dora, Ida Bauer, que está tudo aí naquele trabalho com vocês. Tá? Terceiro caso mais importante de Freud é o chamado Ernest Lanzer, que é o famoso caso O Homem dos Ratos. Eu fui até ver a peça lá no Shopping da Gávea. Achei legal a peça, muito legal, muito bem redigida, do Homem dos Ratos, pelo Antônio Quinet. Antônio Quinet é um professor da ESP, e ele foi um professor meu de filosofia na faculdade, e ele protagonizou essa peça do Homem dos Ratos, que é um caso de transtorno obsessivo compulsivo. Então, o Homem dos Ratos o nome dele é Ernest Lanzer, tá? Porque o Freud sempre poupava o nome original da pessoa, tá? Isso quando pegou, e isso está aqui no compêndio que está as minhas, no compêndio 5, que é um estudo de casos sobre neuroses. Aí os alunos debatendo, o Ernest Lanzer, né? Que ele abriu o Ernest Lanzer. Tá? O segundo caso, o quarto caso mais importante, tá? Que é o Sergei Pangev, também o caso Homem dos Lobos. Muito legal esse caso. Tá? O caso do Homem dos Lobos, que ele começou a desenvolver sonhos, ele era um militar da antiga União Soviética, ele veio fazer análise com Freud, e ele começa a ter muitas psicoses. Pós-guerra, né? Primeira Guerra Mundial, 1914, aí ele tinha ele tinha um sonho de um lobo tendo relação com uma loba de 4. E aí o Freud vai chegar à conclusão que ele via pai e a mãe transando, né? Cara, que loucura. E aí o Homem dos Lobos, né? Então ele tinha um sonho com o lobo, aquela questão agressiva e tal. O nome dele é Sergei Pangev, tá? E o último caso, que é o caso famoso, né? Que é o Ernest Kraft, que é o chamado quem? O Hans, tá? Que é o garotinho que protagonizou o Complexo de Édipo, né? Que ele fazia desenho e grafismo do cavalo com óculos e bigode, que é a questão da guerra do Édipo do pai ali. Então eu coloquei no máximo esses 5 casos, que são agora a base. Desses 5 tem vários, que a gente vai estar desenvolvendo mais casos aí. Tem muitos casos, mas eu botei para vocês aí esses 5 principais, que eu, normalmente são os mais falados. Aí eu trouxe, olha só, estou dando até um pulo do gato. O que eu fiz agora na aula de estudo de casos? Eu peguei 5 casos, dividi a turma em 5 grupos, peguei um compêndio aqui, ó, levei o meu compêndio aqui, tá vendo? Peguei o compêndio, dei na mão dos alunos e tirei a parte da tarde toda para eles lerem o caso. Pô, ficou top. Aí eu peguei o compêndio e dei para eles já, pô, mastigado, né? Capaz, né? Tudo já. O meu livro aqui todo riscado. Ah, professor, pô, aí foi bom demais, né? Eu peguei o livro aqui, já estava todo riscado. Aí eles foram lá certo, leram o caso no original. E aí, no final, o que eu fiz no final? Apresentaram. Cada grupo apresentou os 5 casos. Pô, ficou uma parada muito legal mesmo. E eu propus para vocês, quem for trabalhar o estudo de caso, e aí tá toda a minuta. Tá todo o conteúdo do programa, todo o croquis para dar essa aula. E eu ainda botei nessa apostila para vocês, olha só aí. Exemplo, o que se Ernest Lanzer, o Homem dos Ratos, fosse consultar hoje com o psiquiatra, qual laudo dele seria? Transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Se a Ana O fosse consultada hoje, ela provavelmente teria o quê? Uma parafilia. E o resto eu vou deixar vocês lerem. Tá? E qual medicação o psiquiatra, ao ver o caso do Ernest Lanzer, Homem dos Ratos, passaria? Provavelmente uma quetiapina. Provavelmente um Rivotril, ou provavelmente uma paroxetina de 20 ou de 40. Então, desenhe todo o caso para vocês, para ficar mais fácil. Eu peguei o caso lá atrás e deixei de forma contemporânea, certo? Então, para vocês vão pegar e vão lidar com esse caso, já está pronto lá para os que. Massa, muito bem colocado. Eu coloquei lá no grupo.
para vocês aí estudarem o caso, pô, mergulhar no caso. Eu tenho esses PDF baixado. Pô, Alexandre, eu não tenho o livro, né? Eu não tenho o livro aqui, mas eu tenho o PDF, que o PDF. Me fala comigo que eu envio o PDF para vocês. Eu tenho os 24 compêndios, ó, esses aqui atualizados, que é da Imago. Tá? Eu tenho a versão antiga e a versão nova. Essa é a versão atualizada. Essa é a versão antiga. Tá? Ambos são da Imago. Tá? Tanto o novo como o antigo são da Imago, são questões muito positivas e boas aí que a gente poder estar desenvolvendo aí. Tá bom? Acho que eu falo com vocês, o de data já, o giro já é diferente, né? A galera já começa, o de data já é o giro, porque eu estou dando o caminho das pedras para vocês evoluírem. Então, a proposta dessa aula é muito boa fazer isso. Eu estou reformando todas as aulas. Primeiro período, a aula começa às 9 horas. De 9 às 16 horas. O que vocês fazem? Vai falar um pouquinho sobre a apostila, batalha de tudo de casos, estudo dos casos, o que é os casos, os códigos de ética, isso e aquilo, tal, tal, tal. Vai trabalhando toda a questão dos casos. Aí eu faço um breve resumo dos 24 compêndios. Tá? Um breve resumo. Aí, na parte da tarde, eu separo esses 5 casos. Você pode escolher eu também, Grandiva de Jensen. Vocês podem pegar também o Dr. Shereby. Vocês podem pegar Moisés e o monoteísmo. Vocês podem pegar outros casos. Aí vai com a habilidade de cada um. Alexandre, quero trabalhar esse não. Quero trabalhar a Grandiva de Jensen. Compêndio 12. Vai lá, bota lá para estudar. Quero trabalhar o Dr. Shereby, que é um caso de neurose também. Bota lá o caso, entendeu? Não tem nenhum problema. Aí vocês vão ter isso na mão. A aula fica dinâmica. Então, os alunos ali vão, ao mesmo tempo, eles apresentando, vão estudando, vão aprendendo, vão desenvolvendo. Conhece os casos que 95% dos psicanalistas não conhece os casos de Freud. Não conhece. Eu estava na quinta-feira no teatro lá, aí teve um bate-papo rapidinho assim, aí tu vê a galera, nem conhecia, nem sabia o nome do cara, Ernest Lanzer. Não sabia. Entendeu? A correlação dele com o caso do Shereby, que é outro compêndio, eu perguntei pro professor. Então, é importante você estar posicionado, tá? Principalmente como professor. O Instituto Queiroz aqui te dá essa apertada aí. Perguntas, vamos lá. Vou perguntar, antes de entrar na apostila aí. Nessa breve introdução. Eu gostaria que enviasse para mim esses PDF para poder começar a desenvolver. Porque eu li a apostila ontem, eu estava lendo, e uma das coisas que eu observei realmente foi a linha de medicamentos, a comparação da época de 2009 e com essa está em 2024, mas pelo que eu vejo a gente vai ter que entrar no 2025. Qual é fazer o quê, né, professor? Para descobrir o que entrou de novo nessa história dentro da psiquiatria. Por então, isso que são 2 matérias importantes. A farmacologia, eu tenho gravada. Depois, quem quiser, eu tenho a farmacologia, o pessoal passou. Por isso que eu passo a farmacologia para quê? Para que vocês possam passar remédio? Não. O psicanalista não passa medicação, mas ele vai ter uma noção básica do que é um psicotrópico. Por exemplo, caramba, isso aqui é um neuroléptico. Esse aqui é um ansiolítico. Caramba, esse aqui ele é um bloqueador de dopamina. Esse aqui é um bloqueador de serotonina. Então, ele vai ter essa noção básica. Isso aqui é um tarja preta, isso aqui é tarja... Por que essa medicação? Porque normalmente o cliente chega, eu pergunto, está fazendo uso de medicação? Tô, Alexandre. Quais são? Aí ele vai me passar a lista de medicação. Aí ele já vou ver. Caramba, o cara tá muito ansioso, tá tomando Amitril. Caramba, o cara tá tomando quetiapina, meu irmão. O cara tá tendo alguma psicose, alguma coisa. Então já olha aqui e já fica muito mais fácil a minha abordagem com ele. O que está deixando ele psicótico, fazendo perder a ponte com a realidade? Por isso que a farmacologia, a matéria, ela é importante vocês verem ela, eu até libero, disponibilizo ela para vocês aqui, não tem problema. Colocar a aula gravada nossa da farmaco, e aí vocês vão ter a noção básica, caramba, de psicotrópico, porque o psicanalista, ele não pode estar perdido de tudo. Às vezes o cara chega com um laudo lá, pô, joga lá um laudo na tua mão, o cara não sabe ler um laudo.
né? Ele pega o laudo, ele não lê. Até eu apresentei um laudo que eu dei até para uma cliente minha, né? Com relação ao problema que ela está passando, até de das ostras, menina. É Então, necessário também ter o CID na mão para olha a só, gente ter uma noção? eu acho. O meu CID está. Ah, não, tá, tá por aqui. Eu tenho um CID e tenho o DSM-5. Eu gosto da eles. Vai ter uma live, né? Quando acabar aqui, hoje, por isso eu botei, antecipei, 9 horas eu vou estar fazendo uma live com a coordenadora da Barra, Simone. Nós vamos estar falando sobre transtorno de personalidade. E aí, baseado no quê? No DSM-5. Entendeu, Márcia? Então, assim, é importante você ler. O Zé Povinho vai falar que não precisa. Ah, para quê? Eu falo para vocês, leem, se aprofundem, estudem. É importante, sabe, ter esse conhecimento do Código Internacional de Doenças. Os nossos códigos, que vai tratar de saúde mental, F e a linha G. Todo F e G está muito voltado para a saúde mental. Então é interessante você dar aquela estudada, dar uma olhada, até que ponto é importante isso e tal. É bom estar preparado, porque você é uma coisa que a gente vai estar lidando com isso o tempo todo, entendeu? Tá. Mas não vai passar medicação, não vai questionar laudo. Você tem que saber, aí eu até explico para vocês como você vai questionar. Eu trabalho com o psiquiatra Dr. Rodrigo. Então, quando eu faço qualquer questão, como que eu não questiono? Eu sugiro. Seria interessante que fizesse uma abordagem, tal, 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 porque ali os médicos são muito vaidosos, né? E aí eles ficam com aquela dinâmica e tal, então tem que tomar muito cuidado aí. Normalmente, quando eu percebo que algumas medicações eu acho que é excesso, eu mando o paciente para o Rodrigo. Tá até trabalho em Cabo Frio aí, né? Até indiquei alguns pacientes para ele aí de Cabo Frio, que é o psiquiatra hoje que eu confio, que ele é reformista. É o cara que toca a figurinha. O doutor Carlos Eduardo, neurologista, tá passando para a cirurgia do coração, ele está de licença. Mas a parte neurológica é o caso Eduardo, o psiquiatra é o Rodrigo, que eles fazem uma trocadilha, entendeu, Márcio? Então a gente tem que ter esse aprofundamento, essa dinâmica aí. Eu vou até para agora, no segundo semestre, eu estou escrevendo alguma coisa sobre em psiquiatria, tá? Uma psiquiatria instrumental para psicanalista. Como ler psiquiatria com psicanalista. Eu vou estar montando também, lá para novembro, a gente vai estar entendendo mais de forma profunda. Aí eu vou fazer, com certeza, um workshop, né, de 2 dias, aí eu vou estar apresentando um pouquinho a psiquiatria, né, dentro da psicanálise, para a gente poder entender um pouco. É Consegui te bastante responder? interessante, porque o remédio fala bastante a respeito do paciente, porque muitas vezes a gente, sem ter esse conhecimento, a gente deixa passar batido e a gente não tem como se guiar a respeito. Então, quando eu estava lendo a apostila, eu vi a respeito do CID, de tudo, eu falei, poxa, realmente tem um, é uma base necessária para a gente se calçar, até mesmo dizer assim no popular, se calçar a respeito de muita coisa que vem. É importante porque eu sempre me preparei para isso, porque, exemplo, a gente, quando você está atuando ali, há os questionamentos que se tem, principalmente na clínica, né? A semana passada mesmo eu estava atendendo uma médica lá na Barra. E aí ela, um surto psicótico, mas oriundo da onde? De um trauma intrauterino. E eu estava explicando para ela, desenhando como que funciona. E ela ficou meio assustada, né? Porque eu sei que a faculdade não ensina isso. A faculdade ensina a química. A faculdade ensina a química. Ele não ensina comportamento, comportamento, alma humana, sabe? Traumas emocionais, legado geracional que carrega, que parece que não tem nada a ver, o legado de mulheres que foram abusadas, mulheres que vieram, principalmente a profissão dela, né? Quando ela busca a medicina, alguém do sistema dela ficou muito doente, foi abandonado. Entendeu? E aí, dentro do sistema dela, alguém ficou doente. E ela veio para remir todas essas mulheres doentes. Ela foi falando lá da bisavó lá, que morreu de tuberculose e tal, no Rio, e um montão de coisas. História bem interessante. É essa pegada que você tem que ter. E a sala de aula, ela tem muito disso às vezes, né? É que eu estou falando com vocês, né? Ok? Vamos trabalhar? Ok. Vamos. Tá? Vamos lá. Obrigado, professor. Tá. Eu precisei entrar nessa parte aí justamente só para vocês, Olha. como se fala, para já dar uma satisfação para vocês aí, para vocês já estarem bem aptos aí para a gente poder começar a trabalhar. Vamos lá.
Deixa eu só passar aqui. Vamos lá. Essa primeira parte aqui, pessoal. Eu botei pessoal, só o microfone que eu vou pedir para vocês dar. Aqui, ó. Essa primeira parte aqui que eu botei o sumário, né? E nesse sumário. Opa. Deixa eu botar aqui que ele dá uma sumida. Vamos lá. Vai abrir agora? Vamos lá. E aí, nesse sumário aqui, eu botei, né? Que nós vamos estudar esse módulo, que é o de data específica. A nível de aprendizagem, eu botei uma aprendizagem personalizada, uma aprendizagem customizada e adaptativa. Isso aqui a gente vai bater muito em cima disso. Na hora que você for ensinar, é uma personalização. O que é personalizar? Botar de acordo com cada aluno. A gente sabe que o aluno ele tem uma visão de forma diferente, ele entende de forma diferente. Porque nós estamos lidando com educação com adultos, e lembra que eu falei com vocês? Cada adulto tem uma história de vida, cada adulto tem uma forma de ver as coisas. E aí ele acaba tendo essa dificuldade. O professor tem que ter essa habilidade de envolver todo mundo, tem que ter esse cuidado. Porque às vezes tem aluno que as perguntas vão fazer porque eles não estão entendendo mesmo. Customizar ela e adaptar ela para a realidade do aluno. Porque tem alunos que estão muito tempo sem estudar. E é o que eu sempre falo, né? E aí os primeiros 6 meses são muito específicos. Por isso que às vezes quando tem polos aí, quando eu entro no polo, eu fico a primeira 3, 4 matérias eu dou a desenvolvida, ou eu boto um professor que já está experiente para ele poder tocar. Porque os primeiros 3 meses são bem complexos, porque tem gente que dá um tempão sem estudar. E aí quando ele se depara com aquele conhecimento, ele fica desesperado. Ele dá vontade de desistir, um montão de coisa. E é por isso que a gente vai rodando a engrenagem de forma bem devagar, iniciando, porque senão verdadeiramente gera um impacto, né? Dá aquele impacto muito forte na pessoa ali, ele fica meio complexo ali. A didática e trabalho docente, né? E a mediação didática do professor nas aulas, eu botei aqui o ensino e o desenvolvimento do pensamento, o ensino para o desenvolvimento humano, e aqui eu botei uma ementa aqui, tá? Essa parte aqui eu vou ensinar vocês a montarem uma aula, uma ementa bem específica, e aqui eu vou trabalhar, nós vamos construir, isso aqui a gente vai fazer no módulo 2, no nosso segundo encontro. Eu vou pegar a ementa e vamos bater ela de ponta a ponta, botar um esqueleto, para que você possa trabalhar assim para qualquer coisa. Alexandre, eu vou montar aqui um esquema para poder lecionar a aula, trabalhar. Tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma frase da Maria Montessori. Quem foi Maria Montessori? Maria Montessori, ela foi a professora de Melanie Klein e Anna Freud. Ela que, em 1920, descobriu os traços de crianças com déficit de atenção e hiperatividade. A Maria Montessori já entendia, já li isso aí. Então, ela falou o seguinte, a curiosidade é um impulso para aprender. Interessante, né? Então, ela fala que deixar o aluno curioso é importante, porque isso aí também é uma forma de aprendizagem. E aqui seria uma didática específica. Nesse ponto aqui, eu botei a aprendizagem personalizada. Deixa eu só. Compreende que os alunos não aprendem da mesma maneira, certo? O modo que cada aluno aprende de um jeito diferente e um ritmo próprio. E com essa abordagem do Instituto Kairos, o aluno se torna protagonista do seu processo de aprendizagem, podendo escolher qual caminho seguir. Então, vocês, de forma direta, vão trabalhar esse protagonismo desse aluno seu para que ele possa chegar até aqui esse nível, né? Então, quem imaginava, né, que o aluno que começou lá atrás, começou lá fazendo a aula, ele iria conseguir estar aqui hoje na formação de data. É claro que a gente já percebe, nós lemos o aluno, às vezes a gente sabe que cada aluno ali tem um nível de capacidade. Eu olho, às vezes, o cara chegando ali na formação e falo, cara, isso aqui não tem jeito para professor. Isso aqui, se seguir o protocolo, se botar a cara, fizer a coisa acontecer, ele vai chegar até o final. A gente consegue ler isso aí também, né, as pessoas. Então, isso aqui tem um caminho aqui. Então, é muito importante que todos vocês que estão aqui já passaram por esse crivo, né? Por essa experiência aqui a olhar. A segunda parte, eu coloquei aqui, que com o trabalho personalizado, o aluno aprende formas próprias de estudo. E o que o torna autônomo. Essa palavra é muito importante, tá? Autonomia. E desenvolve um tipo de raciocínio típico de personalização na educação. Se torna mais interessado nos conteúdos e entendendo seu valor e sua importância. Eu curto muito isso, essa independência, tá? Acadêmica. E eu sempre gerei isso nos meus alunos,
esse nível de independência. Que ele possa pegar, ler um livro, interpretar um caso e ter uma visão própria dele, tá? Também não entro naquele questionamento de pegar e virar e falar assim, não, tem que ter um pensamento meu. Não, tem questões que eu não concordo e aí eu deixo muito aberto para que vocês possam pegar e trabalhar também o contraditório, a qual eu sempre falo vocês, o contraditório é muito importante. É necessário ter o contraditório. Então não adianta, dentro de uma sala de aula, vocês têm que estar preparados, gente, para o quê? Para esse contraditório. Porque se não houver esse contraditório, não tem educação. Não houver o contraditório, não tem o conhecimento. Então tem que ter aquelas formações de opiniões. Eu gosto muito dessas aulas, que cada um começa a trazer uma opinião. Alexandre, mas vem cá, eu não concordo com isso, porque eu vi por essa linha, eu não concordo por aquilo. Gente, a nossa sala, lembra que eu falei com vocês, é eutagógica. Ela vai girando ali, as pessoas vão perguntando e se tornam bem dinâmicas. E ao tornar pessoal e tornar algo único, né, ao pontuar aqui no terceiro parágrafo, eu pontuei o seguinte: dá o caráter pessoal, a customização, né? Que é a palavra que é empregada no sentido da personalização, adaptação dessa forma. Customizar é adaptar algo de acordo com o gosto e necessidade de alguém, ou alterar algo para fazer com que sirva melhor aos requisitos de alguém. E aí claro que nós trazemos uma psicanálise bem acessível. Porque às vezes você vai em alguns lugares aí que o cara trabalha a psicanálise de forma muito técnica. Ele trabalha a psicanálise de um jeito que as pessoas não conseguem entender o nível de dinâmica, né? O que, na verdade, ele quer passar. E aí, o professor, ele tem essa missão, tá? Eu sempre falo isso. Pregue para o leigo que o doutor entende. Ensine ao leigo que o doutor vai entender. Não adianta você também usar uma linguagem rebuscada, uma linguagem muito profunda, e esse aluno não vai conseguir acessar ali, principalmente que a psicanálise, gente, não é muita leitura. Psicanálise é muita leitura. É muita leitura, é muita experiência. Tá? E aí o aluno às vezes assusta ali quando começa a trabalhar ali, principalmente quando ele pega a nossa formação, ela é rotativa, né? Alguns entram literalmente com o bonde andando. A pessoa entra com o bonde andando. E aí ele vai se adaptando ali. O professor tem que ter essa adaptação ali, porque às vezes ele entra, imagine, o aluno entra ali numa aula de perversão. Bom, ontem lá na Barra, lá, meu irmão, chegou 5 alunos que estão com a aula perversão. Não, transtorno de sexualidade. Aí eu digo, aí dá aquela segurada, né? Como os alunos são antigos, a gente trabalha sacudindo. E a gente foi crescendo devagarzinho na aula, crescendo, para justamente estudar. Por quê? Por causa dos filtros. A pessoa vem com um filtro religioso, né? E a gente, na hora que a pessoa está fechando ali, ali de forma sutil, te busca ali qual nível de religião. E aí você vê que as pessoas elas são tão literalmente tem um filtro que atrapalha demais ela. É claro, vai passar. Depois as pessoas se convertem ao Caio Borges. Depois as pessoas entendem. Deixa eu até falar uma coisa com vocês aqui rapidinho. O meu Zoom não renovou hoje. O que pode acontecer? Caiu, eu vou gerar outro link e vou mandar para vocês, tá? Que amanhã está resolvido. Aí mandou uma mensagem aqui, teve aquelas falhas lá de pagamento. Aí demora umas 6 horas para poder aprovar. Aí, daqui a 9 minutos vai dar aquela quebra. Não tem problema, a aula está gravada, eu vou gravar a aula e vou voltar gravando de novo, tá? Não tem problema não. E aí eu tive essa sensibilidade, né? De entender que os alunos eu não podia trabalhar de forma radical, porque às vezes o aluno chegando, o aluno não entende. Depois do final que eu percebi que o aluno, nós ganhamos o aluno, já era. Aí fomos levando lá. O pessoal fechou a matrícula, gostou, e lá acabou. É essa seriedade que vocês têm que ter, tá, gente? Ter esse cuidado. Porque às vezes o aluno chega de novo, ele não está acostumado. A turma quer ver o fogo no parquinho. Entendeu? Mas aí os alunos novos estão nessa dinâmica aí que estão nessa visão. Tá? Outro ponto aqui para dar. Considerando que o Instituto Caros como uma instituição coletiva destinada a promover aprendizagem, desenvolvimento humano, alta performance, quais consequências poderiam ser derivadas desse dispositivo. Ainda que seja uma questão de controvérsia, o que exige estudos mais sistematizados como junto ao Bauman, o Doksky, no diálogo A Cegueira Moral,
De acordo com os pensadores, a preocupação estaria onde? No perigo de perder a nossa capacidade de acompanhar o que está acontecendo no mundo e nos solidarizarmos com as pessoas que sofrem. Tá? Eu coloquei aqui o Bauman por isso. Porque a pior coisa que tem, gente, é você estar vivenciando coisa e não estar entendendo o que está acontecendo. Sabe? Não sabe que não sabe. Lembra aquela matemática que eu falo com vocês? A maioria das pessoas não sabe que não sabe. Tem uma galera que não sabe que não sabe. Tá perdido igual o século tiroteio. Tá achando tudo engraçado, tudo muito legal. E a privatização e individualização, que é quem imprimiu a apostila, Marx aí, ó, eu botei no meu marca-texto aqui, ó. Privatizar, individualizar esse aluno. A nossa missão é essa. A minha missão é essa. Chegar no nível que vocês estão aqui. A galera de dado está aqui nessa turma com a gente aqui. Eu vejo que é uma galera privatizada. É uma galera que tem autonomia no pensamento. Entende? Não é uma questão de demência. Lembra da demência? Não é demência. Sabe o que estão fazendo. Das responsabilidades poderiam ser materializadas na expressão faça você mesmo, no mesmo na própria crise das instituições e organizações políticas odiernas, que aí hoje o mundo a gente vive uma crise institucional. Né? Antes de passar para a terceira parte, perguntas. Lembra que eu falei com vocês na última aula? Eu não aceito perguntas feitas no chat. As perguntas aqui no Didata, elas precisam ser faladas. É levantar a mãozinha, abrir o microfone e falar. Quero ouvir a voz de vocês. Vamos lá, perguntas. Alexandre, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Paulinho. Eu tenho uma pergunta e depois algo para compartilhar, né? O que eu ainda estou com uma visão meio de aluna. Isso é bom ou ruim? Normal. Nada novo debaixo da terra, porque você está vindo num processo. Lembra? Você vai fazer a autodidata, você vai ganhar experienciação esse ano, lembra? Aqui, quem está no grupo aqui é a Joyce e a Célia Hora, de ação de datas, e estão aqui refazendo, né? A Joyce, a Célia ainda não, mas vai ter a oportunidade. A Joyce teve essa oportunidade das aulas, né? Tá pegando, entendeu, Paula? E é normal, tá? Você ter essa questão toda de você ter essa mindset ainda de aluna, que ela vai transicionar, tá? Na tua primeira, eu até brinco, né? Na tua primeira experiência, quando você estiver na sala de aula, que você estará aí no segundo semestre, e essa galera como formar, eu já estou fazendo as programações de vocês aí, de cada um. E o que vai ocorrer? Você vai estar ali, aí você é desbloqueada. Tá? Vai dar tremedeira, você vai ficar naquela dinâmica, caramba, meu irmão, fica tranquilo, porque, exemplo, os professores são tops, os coordenadores são um fechamento. Exemplo, aí com a Gisele, provavelmente, Paula de Piabetá, ou lá Fragoso, Gisele, ou Xerém Torreão, entendeu? Então fique Todas as tranquilo. pessoas que eu conheço e já estive com elas em sala de aula. Já tive com elas em sala de aula, já trocou informações aí, tá? Ou uma carga d'água que pode acontecer em Nilópolis aí, que é a Gabi, também fechamento, que pode ocorrer aqui em Nova Iguaçu, Marcela, certo? E a galera da região dos lagos agora em Macaé, tá eu, vai estar a Indy, então vocês da região dos lagos também aí, tranquilo, terror nenhum, zero. Sim, uma outra questão de sala de aula, por isso que eu te perguntei sobre ainda estou com a visão de aluna. Eu percebi nesses 24 meses que o professor ele dá aula, vai lá, leciona e vida que segue, o aluno se desenvolva durante o mês. Só que teve uma ou duas aulas em que o professor ele meio que deu uma atividade, tipo, estude sobre casos e compartilhe no grupo. Então, meio que dá uma... Qual é a palavra que eu poderia usar? Dá um suporte, um ânimo. um up maior. Para que a gente continue a desenvolver, porque, vou falar a verdade para você, bate uma preguiça
que a gente tem que vencer diariamente. E principalmente, eu acho que talvez quando você trabalha fora, que, meu Deus do céu. Então, isso é meio que uma responsabilidade do aluno, de fora da sala de aula, você precisa ainda continuar estudando. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Entendi, Ana Paula. E não deixar só jogar a matéria e agora você se vira para estudar o que aprendeu em um dia. Mas É. dar ali algo para que ele pense e estude com o objetivo de compartilhar ali com a sua, com a sua turma, né? Ali naquele grupo que a gente tem normalmente, né, da turma. Isso é bom Ótimo. ou ruim? Vou te falar uma coisa. Há dois fatores aí, tá? A turma de vocês rolou um problema lá, né? Tipo, questão de ética, a gente não vai entrar nessa dinâmica, né? Sim. Porque havia uma pessoa responsável de estar fazendo isso. Normalmente, o coordenador, Paula, tem que estar fazendo isso. Porque, Ah, exemplo, sim. vamos lá, quem está aqui sabe, eu tenho um grupo de coordenadores que eu lanço livro, eu lanço a ementa da matéria. Exemplo, a matéria que irá ser proposta, eu trago ela um briefing dela rápido. Eu mando a aula gravada. Exemplo, eu tenho essa aula aqui gravada, vai acabar, vou botar para vocês essa aula gravada da outra turma. Entendeu, Paulo? E é muito Aham. importante. Exemplo, atividade extra aula que o aluno tem que pegar ali. Só que às vezes essas problemáticas é uma coisa que eu também tenho ajustado, né? Eu tenho pedido para os professores, exemplo, chega para Alexandre, quais são os livros importantes a serem lidos na matéria específica? Eu pego e já vou enviar os livros. Livro tal, livro tal, livro tal, livro tal. Aí você já joga no grupo. Tá? Aí no grupo você já vai estar vendo ali a reunião do pessoal. É importante, normalmente os professores não entram no grupo, tá? Não entram. Isso. O que ele Não pode é. fazer? O que ele pode fazer? Ele vai pegar, na hora que ele vai entrar em contato com o coordenador vai passar a apostila para ele, o coordenador vai passar minha aula gravada para ele, se o coordenador quiser, minha aula gravada. Aqui está até a Joyce, se ela puder falar aqui, ela até vai pegar e falar. E a Joyce foi um caso à parte, né? Que a Joyce teve que cobrir uma pessoa, e aí o que aconteceu? Ela teve uma semana, eu mandei para ela a apostila, mandei para ela a minha aula gravada e mandei o que eu sugeri. Então a pessoa, Ana Paula, ela tem uma aula ali gravada ali, né? Ela tem um esquema gravado ali para poder entender a direção que eu tenho, ou se quiser seguir, ou se não quiser seguir outro lado, para dar esse suporte. O professor não está de cara, ele não entra na aula vendido, dificilmente, porque ele vai ter suporte. Os coordenadores nossos hoje eu vou alimentando lá, vou botando matéria, boto livro, eu boto aula minha gravada, que aí você vai ter essa semana para ver, para dar aquela. Salvo o conduto que pode acontecer, tá, gente? Uma emergência. Eu jogar